Informações exclusivas de Icaraíma. Ontem, a nossa equipe teve acesso a documentos que mostram que 3 dos 4 mortos foram espancados, tiveram traumatismo crânioencefálico e politraumatismo. Eu quero convidar primeiro a estar aqui comigo nos estúdios. William Bittar, por favor. Chega aqui com a gente. Seja bem-vindo, meu irmão. Boa noite. Beleza? Que bom tê-lo aqui. O William Bittar, que todo mundo sabe, está nos ajudando a contar essa história todos os dias para você e cada dia um novo capítulo. Obrigado por aceitar esse desafio de encampar essa missão aqui de buscar novidades desse caso diariamente. Pedido teu é uma ordem ali, né, Nader? E a gente seguiu acompanhando, investigando o Moarama, Icaraíma. Muita gente, como a gente falou ontem, muita gente com medo de fazer denúncias, com medo dessa família Buscariolo, mas até que ponto eles têm envolvimento direto nessas execuções? Eles foram mandantes? Executaram também? Pediram para alguém executar? Como foi essa dinâmica? E isso que é importante a gente saber, porque torturas, né? Torturas foram cometidas e as execuções logo depois. Então, tem muitas perguntas ainda a serem respondidas, né? Vamos fazer o seguinte, vem aqui comigo, vem aqui para trás, porque eu vou te pedir. Fica aqui desse ladinho aqui comigo. Isso aqui? Fica aqui desse ladinho. Eu vou ficar desse lado de cá, porque eu vou fazer um negócio aqui no computador já, então eu vou passar para não passar na sua frente. Coloca o J. Júnior aqui no telão comigo. Diferente do que a gente tem feito aqui diariamente, hoje eu vou fazer diferente. J. Júnior, meu irmão, hoje você também vai trazer mais um documento, e esse documento é peça-chave em uma dúvida que ontem permeou o programa. Se os 4 homens tinham politraumatismo ou trauma crânioencefálico. Você ontem trouxe que 3 tinham. Pois é, Nader. Inclusive, já mandei esse documento aí, está no seu celular, para que você acompanhe junto comigo, né? E também o pessoal da nossa produção possa gerar a imagem assim que possível, com detalhes desse documento que nós conseguimos, que é a declaração de óbito de Alencar Gonçalves de Souza Giron, o morador de Icaraíma, que contratou os 4 cobradores de São José do Rio Preto para tentar receber uma dívida da família Buscariolo, que girava em torno da negociação de uma terra. Esse desacordo comercial começou em setembro de 2024, na compra de um sítio do Alencar, né? O Alencar compra um sítio que pertencia à família Buscariolo, dá lá 255 mil de entrada, tenta financiar o resto, não consegue. Ao longo do tempo ali de negociação com o banco, ele faz algumas melhorias nessa propriedade rural, tenta buscar outras alternativas de empréstimo desse dinheiro que restava, perto de 1 milhão, né? Para poder concluir a compra e pagar os Buscariolo. E não consegue, vai conversar com o Buscariolo e acaba por desfazer a negociação. Acontece que a família Buscariolo já não tinha mais os 250 mil para devolver, entrou num acordo com as promissórias, conforme nós já contamos aqui, promissórias em 10 parcelas de 25. Não conseguem pagar e o Alencar, então, pede ajuda aos cobradores que chegam no dia 4 de agosto, lá em Icaraíma, fazem a primeira reunião, a primeira conversa com o Buscariolo, marcam um novo encontro no dia 5, antes desse encontro eles vão até uma padaria. E essas são as últimas imagens deles, né, registrada com vida. Há informação de que eles encontram o Buscariolo ainda na mesma avenida, do outro lado da rua, e seguem, né, esse produtor rural lá da cidade de Icaraíma, vindo a desaparecer na sequência, 45 dias depois, os 4 encontrados mortos. E ontem nós trouxemos a revelação da declaração de óbito em torno do Rafael, do Robisley e também do Diego. E aí faltava a gente complementar essa informação com a declaração de óbito do Alencar, o morador de Icaraíma. Isso nós conseguimos hoje, agora no finalzinho do expediente, a família acabou autorizando e nos encaminhando esse documento que foi entregue para eles, assim como nos demais, pelo IML. E ali nós vamos trazer detalhes sobre a causa da morte, vamos falar também do possível sumiço de alguns pertences, das condições do corpo ou dos corpos. Vamos falar um pouco mais sobre essa situação, Nader, no programa de hoje. Não, eu quero até aproveitar, já não vou perder, assim como nós fizemos ontem na abertura do programa. Você conseguiu, e eu estou vendo aqui que você me mandou, você conseguiu junto à família, porque ontem muita gente me cobrou sobre a declaração de óbito do Alencar. Eu disse, eu não vou mostrar, porque nós não tínhamos a autorização da família e a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, impede, eu como advogado sei disso, de que eu mostrasse esse documento, eu poderia ser processado.
Você conseguiu a autorização da família, é isso? Sim, a família encaminhou para mim o documento hoje e a autorização falando que podemos divulgar para que se esclareça essas dúvidas. E nós temos ali muita semelhança nessa declaração de óbito do Alencar com relação ao que nós revelamos na reportagem de ontem aqui na RIC Record. Então vamos fazer o seguinte, de cara, tem a imagem aí da declaração de óbito do Alencar, diretor? Então é essa, coloca no ar, tá aí, para você, em primeira mão e com exclusividade, traumatismo crânioencefálico, politraumatismo e ferimento por arma de fogo. Esse documento que você vê ao lado do Bittar e do J. Júnior, que está aqui embaixo e na tela dividida, é a certidão de óbito do Alencar. Ontem vocês nos pediram para saber se Alencar também havia sido espancado, se o Alencar tinha afundamento do crânio e se poderia, porventura, também ter sido morto de forma brutal, covarde e violenta. Esse documento, Jota, é a prova de que o Alencar também sofreu na mão dos assassinos. Pois é, são tipos de ferimentos provocados em sessões de tortura. Assim como nós contamos ontem, o Alencar também tem o traumatismo crânioencefálico, politraumatismo e ferimento de arma de fogo. Josi Monteiro, que é a representante, advogado que representa as famílias das vítimas de São Paulo, acabou destacando ontem que esses ferimentos, por exemplo, o traumatismo de crânioencefálico, ele é provocado por uma rachadura no crânio, uma lesão que vem afetar, inclusive, o cérebro. Pancadas ou uma pancada muito forte. O politraumatismo, ele pode se enquadrar dentro de lesões, todos em caráter grave, lesões, fraturas, por todo o corpo. E segundo ela, os disparos de arma de fogo podem ter sido disparados para confirmar que as vítimas não sobreviveriam a essa tortura terrível e também a esse ataque brutal, conforme nós estamos acompanhando. Lá no alto, Nader, eu não sei se tem esse destaque, também vai estar como ignorado as datas do dia e mês da morte, tendo preenchido somente o ano, 2025. Ontem nós também explicamos o porquê. Legalmente seria necessário colocar ali uma data específica aproximada, da morte, no caso do Alencar, que é o que nós estamos destacando agora aqui na televisão. Então, isso também não foi feito. Eu vou pedir só uma coisa aqui, Jota. Antes de mais nada, coloca exclusivo aqui, porque dá trabalho. Hoje eu não falei nada disso para não cometer o erro que eu cometi ontem, porque depois começaram a dizer que era mentira nossa. Então coloca aí, porque esse documento, você está vendo aqui no Cidade Alerta, da equipe da RIC Record. O William Bittar está aqui do nosso lado também, e eu quero aproveitar, Jota, sem querer te interromper e já interrompendo, perguntar para o Bittar o que significa, Bittar, você que estava lá em Caraíma, ter o quarto laudo indicando que Alencar também sofreu traumatismo crânioencefálico e politraumatismo. Fica mais do que provado, que além deles não terem sido mortos naquela primeira região onde os tiros foram disparados contra o carro e eles sobreviveram àquilo ali, que eles foram levados essa para um outro lugar. Como a gente fala, será que seria um tribunal do crime? Será que eles foram julgados por alguma coisa? É aí que entra essa tortura que eles sofreram, esse espancamento que eles sofreram. E como o Jota falou, é isso. Eles foram espancados até o momento que estivesse ali praticamente desacordados e para garantir que, de fato, o crime teria sido consumado, que eles não teriam chance de pedir nenhum tipo de socorro, aí sim a utilização da arma de fogo. Aí a execução final e depois esses corpos foram enterrados. Deixa eu dizer outra coisa aqui. Eu estava aqui do lado e eu escutei você falando ao telefone com algum perito em relação à foto que nós temos dos corpos. E o que esse perito disse a você? Eu não sei se ele vai poder falar conosco, Bittar. A gente entrou em contato até para a gente não trazer nenhuma informação que não seja condizente com o que a gente tem. A imagem que nós temos, e esse perito confirmou, a primeira impressão, a gente não tem ali todo o laudo comprovado, não temos a imagem do corpo completo ali que pudéssemos analisar, muito menos acesso a esse corpo, mas num primeiro momento, a imagem, o estado em que o corpo estava, seria praticamente impossível que ele tivesse sido enterrado há 45 dias. Numa primeira impressão. O perito falou isso para você? O perito falou... Ele fala conosco... Nós tentamos, ele falou que só por uma questão ética de trabalho, por conta que foi uma outra perita, que fez
esse laudo que ele não poderia se manifestar. Mas nós temos, inclusive, escutamos o áudio aqui do que ele documentou. E tentamos também, Nader, ligamos também atrás dessa médica legista que pudesse nos trazer uma informação. Mas o que ficamos sabendo é que ela tem um plantão semanal e não estaria disponível para nos atender. Eu vou fazer o seguinte, Jota, você está aqui embaixo, Bitar aqui do lado, você que está nos assistindo na RIC Record, você que está me assistindo pelo YouTube, a você em todo o Brasil, que nesse momento nos dá essa enorme audiência, abre o áudio do meu computador que eu vou fazer um negócio aqui que eu nunca fiz. Eu vou fazer porque eu sei que ele vai atender. Quero pedir desculpas a você da forma que eu vou fazer agora, mas eu sei que só assim que eu vou conseguir colocar ele no ar. Atendeu aí? Atendeu aí? Alô? 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 Alô, doutor Tiago, boa noite. Boa noite. Aqui é o Nader Kalil da RIC Record, tudo bem? Tudo bem. Desculpa ligar para o senhor assim, mas é o que eu precisava muito tirar uma dúvida com o senhor. Será que o senhor pode me atender? Rapidinho? Sim, pode falar. Doutor, aquele carro que foi encontrado na semana passada tinha amassado. Será que aquele carro, ele se amassou ao ser jogado no buraco? Será que o carro foi capotado, já que haviam muitas marcas de amassado naquele veículo? Sobre a Fiat Toro? É. Isso aí a gente ainda não confirmou como é que chegaram aqueles amassados. Está sendo verificado ainda. Doutor, em relação àquela carta que vocês receberam, pode-se dizer que aquela carta foi fundamental, a gente está até vendo a carta aí, foi fundamental para esclarecer onde estavam os corpos enterrados? A carta ajudou, né? Juntando ela com os outros elementos que nós tínhamos, foi crucial para achar os corpos. Mas não só a carta, e sim um conjunto de elementos. Doutor, ontem eu falava aqui, por favor, coloca aqui, delegado, fala ao vivo com exclusividade ao Cidade Alerta, por favor, tá? Doutor, eu quero saber do senhor, em relação ao Tonhão, diante de tantos fatos que estão aparecendo, ele continua, o Antônio e o Paulo, como foco principal das investigações, como autores desse crime? Sim, eles ainda estão foragidos e continuam como foco principal e não descartamos envolvimento de outros indivíduos. Exatamente isso. Há muita gente ontem falando conosco sobre um dos filhos que não tem mandado de prisão expedido, não tem nada contra ele, por isso eu sempre preservo o nome ou, no máximo, tento não imputar a ele alguma responsabilidade. Algum outro filho do Antônio Buscariolo já tem ou há evidências que possam ser pedidas aí prisões? Os únicos que foram pedidos prisões foram o Antônio e o Paulo. Nenhum outro foi pedido prisão. E tudo está sendo averiguado ainda. Doutor, em relação a esses documentos que a RIC teve acesso ontem e hoje. Ontem nós tivemos acesso, repito, pessoal, coloca aqui embaixo para mim, delegado, fala com exclusividade, porque nesse momento, para quem está chegando agora, eu estou com o delegado Tiago Andrade, responsável por as investigações desse crime agora de homicídio qualificado desses 4 homens. Delegado, em relação ao traumatismo crânioencefálico e o politraumatismo, o que pode indicar o que apontam esses laudos? Eu ainda não recebi os laudos da Polícia Científica, então eu não posso comentar algo que eu não recebi. E eles, assim que eles ficarem finalizados, serão encaminhados para mim, aí eu posso dar uma posição sobre esses laudos. O senhor chegou a pedir algo em relação àquele terreno ali? A informação que nós tivemos é de que a polícia teria pedido à Polícia Científica ou à perícia um estudo em relação ao terreno ali, as terras, porque o estado de preservação dos corpos chamou a atenção. Lá foi uma perícia completa que foi realizada lá naquele local onde os corpos foram localizados. No entanto, a perícia o laudo ainda não chegou na minha mão. E o senhor tem previsão de quando o senhor vai receber esse laudo? Não, aí é com a Polícia Científica. Doutor, você tem alguma pergunta ao delegado? Não, eu acho que só com relação ao delegado ali que ele fala que investiga outras pessoas, mas que num primeiro momento, com os filhos ali, os outros filhos do Antônio Buscariolo, não foi solicitado nenhum tipo de prisão. Mas nós temos 2 pessoas que ficaram detidas aí por crimes talvez diferentes, doutor. Mas essas pessoas, ao que avançam as investigações, dá para dizer que elas podem ter algum tipo de participação, ao menos algum tipo de ligação com a família Buscariolo? Boa noite, doutor.
Boa noite. Sobre essas outras pessoas detidas, o que eu posso informar é que está averiguando se elas têm participação ou não no envolvimento desse crime. Mas até o momento nada foi confirmado. Só aproveitando, doutor, que essas duas pessoas elas têm mandados de prisão temporária. E uma delas seria por placa falsa ali e outro por posse ilegal ali de arma de fogo, estaria com aquela calibre 12. Doutor, nesse caso, as prisões, elas são decorrentes dos pedidos de prisão por conta do homicídio ou são por esses crimes que elas supostamente cometeram depois das investigações? Essas informações eu não posso repassar ainda, mas que a gente está averiguando tudo, para depois dar o esclarecimento. Nader. Tá bom? Jota, eu vi que você quer falar. Doutor, me dá um minutinho. O pessoal enche a tela com essa imagem dos desaparecidos, que é importante, eu quero falar um negócio. É a última imagem que mostra o Diego, o Rafael, o Alencar e o Robisley vivos. Depois desse encontro, há uma mensagem do Alencar para a família dizendo que deu tudo certo, que tudo teria resolvido. Doutor Tiago, eu perguntava para o senhor ali, e o Jota Júnior, ele tinha um questionamento a fazer ao senhor, e eu vou permitir nesse momento que o Jota o faça, até para que a gente possa entender. Jota, você tinha um questionamento ao delegado? Sim, Nader. Doutor Tiago, boa noite para o senhor, obrigado pela participação conosco, né? O Nader já fez aí esse agradecimento. E, doutor, numa das últimas declarações, a imprensa, né, o senhor e também o doutor que está acompanhando o caso, disse que as revelações a serem feitas ao final dessa investigação, elas seriam surpreendentes. E são duas perguntas. Essas questões surpreendentes, elas se mantêm ao longo desse tempo de investigação? E essa investigação, doutor, ela está próxima de um resultado? O que podemos esperar com relação a isso? As investigações ainda estão em andamento e não tem como precisar um prazo, um resultado. Sim. E sobre as conclusões delas, tem que esperar para saber o que nós vamos concluir de todas as investigações. Eu sei que o senhor talvez não confirme, doutor, mas a mensagem do Alencar para a esposa dizia que eles teriam recebido, de que estava tudo certo e que estava tudo ok. Essa é realmente a última confirmação de todos eles com vida ou o senhor tem algo mais? Não precisa dizer o que é. Mas há algo além dessa última mensagem por volta do meio-dia? Não tem como eu confirmar essas informações. Tudo está em sigilo ainda e só posteriormente, quando finalizar as investigações, que será revelado. Tá certo, doutor. Mas eu não posso ir embora sem deixar que o senhor desligue, sem fazer uma última pergunta ao senhor em relação ao estado em que estavam os corpos, em que os corpos foram encontrados. A equipe da RIC Record tem uma imagem, aliás, há outras também, mas uma específica e chama muita atenção, do estado em que esses corpos foram encontrados. Os 4 corpos estavam na mesma vala. Na ordem que esses corpos estavam, o Alencar estava em terceiro, se eu não me engano. Não era o primeiro lá embaixo na terra, ou ele era o terceiro ou o quarto corpo, ou o segundo ou o terceiro corpo. Mas o estado de decomposição do corpo, a informação que nós já temos é de que ele estava mais, eu não quero falar em estado de putrefação. Mais avançado. Mais avançado o estado de decomposição, vamos usar assim, em relação aos outros corpos. Mas eles estavam todos no mesmo local. Isso gerou alguma dúvida para a polícia? Não posso comunicar sobre isso porque o laudo ainda não chegou. Somente com o laudo na minha mão que a gente vai ter certeza sobre a característica e o sinal de decomposição dos corpos. O perito deu entrevista pra gente, para várias emissoras, no dia seguinte, lá na frente do Instituto Médico Legal, não sei se o senhor acompanhou, e ele também destacou isso em relação à terra, até que a gente tá vendo aí vocês escavando, de que eles querem estudar aí a terra para saber como esses corpos ficaram em bom estado de conservação, sem característica, pelo menos, com exceção do Alencar, de que eles teriam sido mortos há pouco tempo. O senhor acredita realmente que eles não foram mortos no dia 5 de agosto, que foram mortos há pouco tempo? Essas informações não foram confirmadas ainda, então não tem como eu dar um parecer sobre isso. Infelizmente, tem que esperar o laudo e a continuidade das investigações para falar sobre isso. Tá certo. Eu vou encerrar essa entrevista porque não foi combinada e o senhor nos atendeu
permitiu que nós continuássemos conversando. Então, doutor, muito obrigado. Estamos à disposição do senhor aqui, se caso eu não venha a estar aqui no Cidade Alerta, mas o William Bittar, né, William? É isso. A gente vai seguir acompanhando porque o nosso objetivo também é tentar, de alguma forma, auxiliar a polícia com as informações que chegam para a gente, que a gente entende que algumas pessoas têm esse receio, principalmente ali em Icaraíma tem esse receio de falar, mas muitas falam com a gente por meio das redes sociais, por meio de denúncias anônimas, a gente acaba repassando para a polícia. E, de certa forma, isso acaba, talvez, auxiliando a polícia nessas investigações, mas o doutor Tiago sabe muito bem onde ele está ali, aqui, em que pé estão essas investigações, doutor, e a gente vai estar aqui sempre à disposição, não só para divulgar esse bom trabalho, mas também para a gente entender o que de fato aconteceu em Caraíma, doutor. Obrigado. Eu que agradeço. E, doutor, rapidinho, eu quero fazer uma defesa ao senhor aqui, tá? Ontem, depois do programa, eu fui ver todos os comentários que foram feitos e muita gente falando da polícia do Paraná. Eu quero defender o trabalho do senhor aqui, falando para o senhor. O trabalho que o senhor está fazendo à frente das investigações aí em Caraíma é digno das melhores investigações feitas pela polícia em todo o mundo. Falo isso pela experiência que tenho e sei do seu comprometimento. Há tão pouco tempo o senhor está tendo um desafio nas mãos. E nós que trabalhamos em casos como esse, J. Júnior está aqui, pode corroborar comigo. O trabalho do doutor Tiago, Jota, é de excelência, não é verdade? É um caso muito complexo, a gente não está falando de uma vítima, são 4 pessoas que perderam a vida e dentro de uma trama que envolve, né, muitos detalhes que precisam ser comprovados. Não basta a polícia saber o que aconteceu, a polícia precisa provar, e essa questão técnica ela é muito difícil, muito desafiadora, e a gente sabe que com o passar do tempo, né, doutor, fica mais complicado. Mas desejamos aqui boa sorte para o senhor e quem mais está trabalhando contigo nessas investigações, que Deus ilumine o caminho de vocês para que vocês consigam, quanto antes, trazer uma resposta e uma explicação em torno de tudo isso que aconteceu. Para uma sociedade inteira, não só de Caraíma, do Paraná, do Brasil, mas principalmente para a família dessas 4 pessoas que foram, conforme a gente está acompanhando, mortas de forma terrível aí no município. Boa sorte, que Deus abençoe. Tá, muito obrigado pelas palavras. Tá aí, doutor Tiago, parabéns mais uma vez e muito obrigado por atender a gente. Boa noite para o senhor. Eu faço questão de ressaltar isso porque eu estou vendo muita gente falando da polícia e como eu sei, é muita coisa da investigação, Bittar também, né, Bittar? Não dá para criticar o trabalho do delegado. Não dá. Poderíamos até fazê-lo se tivesse necessidade, mas muito pelo contrário. Até porque a gente entende que tem alguns pontos ali que são extremamente sensíveis e, de fato, se eles são tornados públicos, podem, de certa forma, atrapalhar ou até mesmo afugentar algumas pessoas. Ele já deixou claro, tá? Outras pessoas. Tem outras pessoas envolvidas, isso ele já explicou, ele só não afirma. Se são os filhos, os outros filhos, né, os 2 Carlos lá do Antônio Buscariolo, não, os dois quais não são as outras pessoas. Tá aí, ó. E tem um deles, inclusive, teria um álibi no dia anterior e no dia após, né? Então seria até uma leviandade nossa aqui falar sobre esse rapaz. Mas, de fato, que tem outras pessoas envolvidas, que outras pessoas ajudaram, não só naqueles disparos que aconteceram no primeiro terreno, no terreno onde seria essa dívida, mas que depois, é o que a gente falou ontem, o Antônio Buscariolo, ele é mais velho, a gente vê nas imagens, ele é mais velho. O Paulo é mais novo. Eles não conseguiriam, em 2, segurar 4 pessoas que a gente viu que são imagens impressionantes, são homens mais fortes. Mas, obviamente, que tem outras pessoas e a gente espera que o doutor Tiago consiga localizar rapidamente essas pessoas, Nader. Legal. Eu vou fazer uma pergunta que eu vi ali o pessoal do Instagram, do YouTube fazendo para você e para o Jota sobre as cápsulas. Deve ser gente que não acompanhou desde o início.